valor máximo e valor mínimo da função quadrática. Essa será a nossa aula de hoje. Se V é o vértice da parábola que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, f de x igual a x² mais bx mais c com a menor do que zero, a negativo, então o vértice é chamado de ponto máximo da função, sendo sua ordenada o cálculo do y do vértice menos delta dividido por 4a. Então dá uma olhadinha aqui no gráfico. Se você tem uma concavidade de uma função do segundo grau voltada para baixo, isso acontece quando a é negativo, o vértice assume o ponto máximo, o maior valor que a função pode assumir. Esse é o maior valor da função. E para calcular esse ponto máximo, nós utilizamos a fórmula da coordenada do vértice, menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Tá bom? E o ponto mínimo, porém, agora é o contrário. Dá uma olhadinha aqui. Se o vértice da parábola que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, ax² mais bx mais c, com a positivo, então esse vértice é chamado de ponto mínimo da função, sendo calculado pela sua ordenada menos delta dividido por 4 vezes a. A fórmula não muda. Então, olha aqui agora, turma. Concavidade voltada para cima. Isso só acontece porque o a é positivo. A é positivo. Agora, o menor ponto que a função pode assumir é o vértice da função aqui, né? Esse é o menor ponto que a parábola pode assumir. Este menor ponto, que também é o vértice, só que agora é o ponto mínimo, é calculado por menos delta dividido por 4 vezes o valor de a. Tá bom? Muito bom. Pega comigo aqui umas atividades. Número 1. Determinar o valor máximo ou o valor mínimo da função menos 2x² menos 3x mais 1. Então, vamos lá. Vamos em busca do y do vértice, é onde se encontra o valor máximo ou o valor mínimo, né? Menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Y do vértice é igual. Vamos calcular o delta aqui, a parte primeiro. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b ele vale menos 3, tá? Não pode ter dúvida aqui não agora, tá bom? Olha o b aqui, ó, acompanhante de x. Menos 3, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 2, multiplica por c, que vale 1, termo independente. Delta é igual a 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Delta é igual a 17. Y do vértice, agora volta aqui no y do vértice, tá bom? Menos o delta que nós encontramos, que é 17, dividido por 4 vezes o valor de a, que é menos 2. Aqui do lado, pessoal, y do vértice é igual a 17 negativo dividido por 8 negativo. Então, isso dá 17 oitavos, tá? Menos com menos dá mais. 17 oitavos, se nós dividirmos o 17 por 8, vai dar 2,125, tá bom? Agora, vamos interpretar esse ponto. Ele é máximo ou ele é mínimo? Concavidade da função é voltada para baixo, né? Então, se é para baixo, isso daqui é ponto máximo. Então, y do vértice é 2,25, que representa o ponto máximo da função. Super tranquilo, né? Muito bem. Vamos pegar o número 2? Um exercício bom aqui no número 2. Comigo. Sabe-se, sob certo ângulo de lançamento, a altura h atingida por uma pedra em metro em função do tempo em décimo de segundo é dado pela função menos t ao quadrado sobre 60 mais t. Qual é a altura máxima
atingida pela pedra em relação ao plano horizontal de onde ela foi lançada. Sabemos que a altura é máxima porque o A é negativo, então a concavidade é voltada para baixo, certo? Então vamos em busca do delta? Vamos primeiramente a calcular o delta, né? Delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, o B ele vale 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale menos 1/60, na verdade, vezes o valor do C. O C não tem, né? É 0. Então, o delta vai ficar apenas 1, porque menos 4 vezes menos 1/60 vezes 0 dá 0. Então, no final das contas, o delta vai valer 1. Y do vértice é igual a menos delta, 4 vezes o valor do A. Y do vértice é igual a menos 1, que é o valor do delta, dividido por 4 vezes o valor do A, que é 1/60 negativo. Menos 1/60. Tranquilo aqui, né, pessoal? Sem dúvida. Ó, menos 1, que é o delta, 4 vezes menos 1/60. Como calcula o y do vértice aqui? Menos 1 dividido 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, vai ficar menos 4/60. Menos 4/60. Divisão de fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Menos 1 vezes o inverso de 4/60 é 60 quartos. Porém, mantém negativo naturalmente, tá? Já dá para concluir aqui o valor do y do vértice. 60 dividido por 4 é 15. 15 vezes 1 é 15. Menos com menos é mais. Essa é a altura. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? 15 metros, tá bom? Resposta aqui, 15 metros. Tranquilo demais, não é mesmo? Essa é a altura máxima, porque faz o papel do y do vértice na função. Chique. Vamos para B. Em quanto tempo após o lançamento, a pedra atinge a altura máxima? Em quanto tempo? Pensa comigo. Graficamente representando isso daqui, a pedra faz uma trajetória assim, certo? Essa altura máxima aqui é 15 yx, tá? Espaço, não, a altura, né, em relação ao tempo. Então, esse x aqui faz o papel do tempo e esse y aqui faz o papel de h de altura, tá bom? Então, agora nós vamos encontrar o tempo que ela atinge essa altura máxima. Então, é o x do vértice, certo? X do vértice, olha que legal, x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o valor de a. Essa é a forma do x do vértice. X do vértice é igual. Quanto que vale o b da função? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vale 1. O b vale 1, tá? Então, vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes o valor do a. O a é menos 1/60. Menos 1/60. Portanto, x do vértice vai ser igual a menos 1 dividido por menos 2/60. Divisão de fração vai ficar, copia a primeira, vezes o inverso da segunda, que é 60 meios, porém continua negativo. Isso daqui vai dar 30. Tá vendo? Ó, 60 por 2 dá 30, menos com menos é mais. Então, a resposta aqui, x do vértice é igual a 30, ou seja, 30 segundos. Então, após 30 segundos, a pedra vai atingir a altura máxima, que é de 15 metros. Beleza?